Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E eu já vou te pedir um favor. Entra no site premiumpb.com.br e vote na Natação Criativa na seção de esportes. Estamos concorrendo ao melhor podcast 2025. Passamos para a segunda fase, ficamos entre os 10 melhores, entre 50 selecionados. E agora você vai fazer essa reta final. Você vai voltar para o único canal que representa a natação dentro da seção de esportes. Estamos concorrendo com Gazeta Esportiva, UOL, canal do Flamengo, mas é claro que a natação vai levar. Na primeira rodada ficamos em segundo e nessa reta final preciso que você mande para seus familiares, amigos, amantes da natação. Vamos votar. premiumpb.com.br. Fiz até essa camisa especial porque onde eu tô indo eu tô pedindo para as pessoas votarem. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre empreender na natação. Da vida comum a um sonho concretizado com o Cadu, que não é da área de educação física, veio da área de finanças, marketing e sustentabilidade e descobriu que aqui na área de natação a gente tem um mercado ainda inexplorado. Eu brinco com vocês, a gente não explorou nem 10% da área da natação e ele vai mostrar tudo o que ele está fazendo, que vai te dar aí um espelho, dicas e até você pensar um pouquinho saindo da caixa. Cadu, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. É uma grande honra estar aqui no que é um dos maiores podcasts, não só da natação, mas do esporte brasileiro como um todo. Pessoal, já votei, votem também, é muito importante. É essencial que a gente apoie uns aos outros, porque o esporte crescendo, a gente cresce junto, não é? Sim, então, se a maré da natação sobe, sobe para todo mundo. Vamos aumentar aí a visibilidade da natação, que já é grande, mas vamos mostrar que o país não vive só de futebol. O primeiro lugar na primeira fase foi o futebol, mas vamos passar. Mas vamos deixar de papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais de Natação, tenho certeza que você aí já utilizou algum material da Flote na iniciação, no aprendizado, no intermediário, no avançado. Todos os materiais, são 400 materiais no catálogo da Flote, tudo com ISO 9001 e um polo dentro da USP, onde a gente faz todos os estudos com cada material que chega na borda da sua piscina. E eu auxilio aí na criação dos materiais pedagógico infantil, a Vera na Hidro, então sempre ouvindo os profissionais da área. Acesse o site da Flote e procure o material que você está precisando. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você não sabe, a segunda principal causa infantil de morte é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito da Natação Criativa e Sobrasa aí na sua casa para você levar a campanha na sua região. A gente tem a Educar, que são mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos para você estudar no conforto da sua casa. Tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mandando vídeo, fazendo chamada. Tenha todos os dados do seu aluno na palma da mão para criar engajamento, motivar, você cria metas, faça esse contato direto com o seu logo, com o seu nome, aplicativo próprio para você. A metodologia Raizo, uma nova metodologia no mercado que te auxilia para você aumentar a vida útil do seu aluno. A gente sabe que a gente perde 70% dos alunos quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento. Só que a Raizo está indo na contramão e aumentando a vida útil ainda com preço super acessível, menor do que dos concorrentes. E a gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para condomínio, clubes, academias, precisa de porteiro, recepcionista, salva-vidas, bombeiro civil, segurança, o que você precisar. Acesse o WhatsApp da WL no 982-715497. Mas vamos deixar de papo, é muito parceiro aqui, Cadu. Como era a sua relação com a natação antes da pandemia e o que ela representava na sua vida naquele momento? Legal, Renato. Bom, acho que antes de entrar nesse tema, eu só queria falar, se a gente vai falar sobre empreendedorismo hoje, olha só quantas marcas você citou que atuam com isso, quantas pessoas que são envolvidas, né? Isso só mostra que o ecossistema de natação, ele é muito mais do que a gente pensa. Agora, um pouco sobre a minha história, que eu queria dividir um pouco com todo mundo, e obrigado de novo por estar hoje aqui. Eu nado desde os meus 4 anos de idade, então tive essa sorte graças ao meu pai, minha mãe, que me levavam desde muito criança a poder fazer as aulas. Eu nadei
até mais ou menos os meus 12, 13 anos, quando eu parei. A gente vai crescendo e vai achando outras coisas que você gosta mais. Depois tive a chance de ir para fora também e de nadar fora do nosso país. É uma experiência muito rica, né? Com tudo que a gente percebe que falta no Brasil e que a gente tem lá fora, como por exemplo os swim camps, como, por exemplo os meets, coisas que a gente não tinha aqui na época. E aí eu volto para cá. E a gente começa com trabalho e faculdade, e a vida segue, e a natação ela tinha um papel de coadjuvante. Então tinha horas que ela aparecia na minha vida, horas que ela saía, tive longas pausas, até que em 2007 eu conheci a natação em águas abertas. Eu fiz a minha primeira prova, que é o Fuga das Ilhas, que é um evento, para quem não sabe, é um dos mais gostosos até hoje, é uma distância razoavelmente legal também de você fazer no mar, na Barra do Saí, que é um lugar incrível, e aí veio uma paixão. Foi aí que realmente eu entendi que o esporte podia juntar também um lifestyle, uma forma de você viver a vida mais leve, muito mais gostosa. Então, a natação começou ali a ter um papel já de um certo destaque, né? Até que a pandemia veio e eu não estava nadando, confesso. Deu uma pausa, eu comecei e falei, cara, é o que eu gosto de fazer. Adoro nadar, eu acho que agora eu tenho uma chance disso. A vida mudou, profissionalmente mudou, e aí eu tive essa lacuna para começar a voltar nisso de novo. Eu queria até citar que você falou que você foi para os Estados Unidos, você foi treinar. Sim. E é bacana que quem é empreendedor, a gente consegue nesses países mais desenvolvidos descobrir quais são as novas tendências que vão vir para cá. Você fala, mas eu vou empreender, como eu vou começar, onde eu vou investir, onde que eu vou dar esse passo na frente, onde ninguém conhece. Só você pesquisar um pouco o mundo lá fora e se trazer aqui para o Brasil. Então eu, quando iniciei com aplicativo, ninguém falava de aplicativo de natação em 2017. Quando eu comecei o podcast, ninguém falava de podcast. Então eu sempre tenho esse olhar na frente. O que vai ser tendência daqui 2, 3, 5 anos e você dá esse passo na frente do mercado? Então, quando falo em inovação na natação, o primeiro nome é a natação criativa. Você sabe que você vai ter algo novo. Como que eu faço isso? Buscando o que tem lá fora. E hoje não precisa nem viajar lá para fora. Você consegue com redes sociais, com internet, você consegue com profissionais, conversar com os profissionais que estão lá e trazer essas novas tendências para cá. Só que você passou por uma experiência bem marcante aí na pandemia, por isso que eu quis fazer esse quadro antes e pós-pandemia. O que mudou durante o Covid para você e você começou a enxergar o esporte e até a vida de forma diferente? Pois é. Quando eu tive... Quando teve essa volta, que algumas piscinas começaram de novo e eu voltei também, eu comecei a tentar treinar um pouco mais, a ganhar de fato volume, visando fazer uma prova maior, uma prova aí de 10K para cima, então eu queria ter volume já de treino. Então eu estava treinando bem, treinava assim todos os dias 3, 4 quilômetros, comecei a evoluir um pouco mais, né? Até que liberou para que a gente conseguisse tomar vacina, e foi nessa época. E no primeiro dia eu fui lá, me vacinei. 15 minutos depois, Renato, eu acabei desmaiando no meio da rua. Eu caí de costas, né? Não lembro de muita coisa, lembro que no final desse dia, chegando no próprio pronto-socorro, eu fui fazer um exame médico, né, um exame de ressonância, e aí a médica que estava ali falou, olha, vamos fazer então não só o da sua nuca, porque eu bati a parte de trás, como também, como eu tinha alguns sintomas como tosse, como uma leve febre, falou, a gente também pode fazer do seu pulmão, só para ter certeza que não é nada sério. Dito e feito, eu já estava com 5% do meu pulmão comprometido de Covid. Então, eu tomei a vacina tendo Covid já. E aí eu tive uma superdose, e aí em menos de 10 dias eu estava num caso grave em que eu perdi praticamente metade dos meus pulmões. Então, pensa, eu estava treinando aí 3K por dia, a todo vapor, e de repente eu estava com metade dos meus pulmões comprometidos. E eu estava numa fase já em que eu não conseguia levantar a mão e puxar o ar junto. Era muito difícil fazer isso. E aí, começando a ficar cada vez mais complicado puxar o ar, até que o médico falou assim, olha, você tem um prazo aí de pelo menos mais um dia no máximo para que você reaja. E a sua sorte
Aqui você tem pulmão, você tem os seus próprios pulmões expandidos porque você nada. Sim. Se fosse uma pessoa normal, talvez você não tivesse mais por aqui. Então isso foi o que mudou para mim. Eu falei, caramba, olha como o esporte me salvou literalmente ali. Né? A gente viu durante a pandemia pessoas que praticavam atividade, até atletas ou amadores, com ou uma infecção menor ou um estado mais leve do Covid, que foi até o seu caso. Então a gente pode dizer que a atividade física salvou diversas pessoas. A gente tem estudos que mostravam que quem fazia atividade física tiveram uma redução de 36% na hospitalização e 43% de óbito. Então isso foi um estudo do Jornal Britânico de Esporte e Medicina durante a época de pandemia. Então a importância de você fazer atividade, que até mudou essa visão das pessoas, e hoje quem procura academia, 55% são pessoas que não faziam atividades antes da pandemia. A gente viu a importância da prática desse exercício para a prevenção de doenças. E você sentiu que, quando você percebeu que esse pulmão treinado te auxiliou e salvou até a sua vida, e aí essa virada de chave para você ir para a área do esporte? Com certeza. Eu estava em um outro negócio na área de TI, que na pandemia cresceu bastante, né? TI foi uma área que expandiu muito, mas eu não estava feliz. Eu fazia as coisas e estava estável, estava bem até, mas eu não era feliz. E todo dia eu ia lá e treinava, e a natação começou a ser mais relevante ainda no meu pós-Covid, porque foi ali que eu fiz a minha fisiorrespiratória. Então, veja, de 3.000 metros, 4.000 metros por treino, para não conseguir fazer 25 metros quando eu realmente voltei. Então era muito complicado, era algo muito difícil. Mas uma chavinha ali virou. Falei, cara, da mesma forma que a natação está me salvando, quer dizer, me salvou antes e está me salvando hoje, quantas pessoas, né? Quantas pessoas mais o esporte pode salvar? E aí eu comecei a tentar ter uma visão um pouco fora da caixa, de novo. Como você falou, procurando coisas fora, entendendo como que o mercado se comportava fora, para entender como que eu poderia somar nisso, o que eu poderia fazer, dado que eu não sou da área, né? Eu não sou formado nessa área, minha formação ela é outra. O que eu posso fazer? E aí, a partir de swim camps aqui, treinos ali, e aumentar mais a minha rede, porque isso também é muito importante, gente. Se você vai querer pensar fora da caixa de uma forma criativa, você precisa também expandir a sua rede. Ter contatos com mais e mais pessoas de diferentes áreas e com experts também nessas áreas que você gosta, para você ter uma visão do que realmente é esse mercado, o que você quer fazer pode ser previamente validado, se não é uma grande viagem. Então eu fiz muito isso, eu saí por aí, eu fui a campo, conversei, comecei a entender um pouco o que era a natação no nosso país. Eu conheço alguns profissionais que estão na área de educação física, que não são formados, estão empreendendo. A gente tem o Gustavo, lá do Sul, que ele era piloto de avião e começou a investir na análise biomecânica, filmagens. Volkart. É uma figura, ele é muito gente boa. A gente tem o Henry Assef, que tem um filho, que ele começou a filmar o filho. Ele era produtor e fazia filmagem para Sport TV, sai da televisão e começa a investir no filho e fazer toda essa campanha, que o filho dele não gostava de natação, tinha receio, não é que não gostava, tinha medo, insegurança. Ele mostrou toda a evolução do filho, hoje trabalha segurança aquática para os pais. Legal. A gente tem o Ricardo, do Rota 55, que também não é formado em educação física, e quem é da área às vezes fica falando, mas essa área não dá dinheiro, eu trabalho demais, eu quero sair dessa área. E é engraçado, que a gente vê quem está na área quer sair e quem está fora tá entrando. Mas conta para esse pessoal, o que te fez empreender? Porque você estava em outras áreas há mais de 2 décadas. Quando você decidiu de pegar todo esse seu repertório empresarial, o seu amor pelo esporte e investir nisso? Eu li uma frase uma vez, ou talvez tenha sido um vídeo, eu não lembro, do Steve Jobs, da Apple. E ele falou assim, a gente só é capaz de entender a figura quando você liga os pontos depois que você ligou tudo. Porque no começo você não sabe muito bem, você faz uma coisa aqui, você faz uma coisa lá, você faz uma coisa lá, e aí você não entende muito que figura que é, mas quando você chegar lá no final, você entendeu a figura inteira. Então eu empreendi em várias áreas, de fato, diferentes. Foram 20 anos acertando, errando, mas ganhando uma experiência muito grande, de forma que eu
entendi que, poxa, existia algumas lacunas e que a quantidade de pessoas entrando no esporte, especialmente em águas abertas, crescia demais. Veja, a minha primeira prova, o Fuga das Ilhas, foi em 2007. Nessa época, eu tentei mapear, existiam mais ou menos 13 a 14 eventos por ano de natação no mar, não mais que isso. Em 2024, a gente passou de 100 e poucos eventos, com alguns deles batendo 3, 4 mil pessoas que participam. Então, assim, não tem um mercado aí, gente? Será que não tem mais e mais pessoas? Compara também com os dados de corrida de rua, que é um esporte que está mais lá na frente um pouco. Compara também com triatlon. Se você visse um cara na rua correndo nos anos 90, você vai falar assim, esse cara é louco. Imagina aqui, lá na frente, alguém 6h30, 5 horas já da manhã correndo. O cara é maluco, não bate bem. Hoje em dia, o que é corrida de rua? O que é triatlon? E eu entendo que a natação, ela também está ocupando um espaço próprio dela, né? Basta ver a quantidade de torneios masters que aparecem por aí, de pessoas que fazem, de inscrições em treinos, eventos, enfim. Então, eu entendi que tinha um mercado ali e que eu precisava começar a ver como que eu participaria dele, né? O que eu poderia fazer, o que eu poderia somar, onde existiria uma oportunidade para que dentro desses pontos que eu fui tentando linkar ao longo dos anos, eu conseguisse somar de fato. Então, nisso, começaram a surgir algumas coisas que a gente pode falar um pouco mais. É até engraçado, você falou dessa mudança, a gente comparar o que era 5, 10 anos atrás, 20 anos, porque hoje muita coisa mudou e às vezes o profissional quer agir da mesma maneira. Eu até brinco, as metodologias que a gente utiliza na natação são de 2 séculos atrás. O professor é do século passado e o aluno é desse século. E a gente tem essas colisões. O Cadu mesmo, quando estava vindo para esse estúdio, me mandou a foto que ele estava no Uber. Imagina ele falando para a avó dele que ele ia pegar carona com um estranho para vir até um estúdio para gravar uma entrevista de podcast para passar no YouTube. A avó dele ia falar que ele é maluco, que ele é doido. A primeira coisa que a avó falava, não conversa com estranho. Se vê alguém que você não conhece, imagina entrar num carro de um estranho. Então, as coisas mudaram, você aí do outro lado tem que perceber que isso mudou e você tem que agir diferente. Então tem que ver as novas atualizações, as novas tendências. Você falou sobre águas abertas, eu vejo esse crescimento gigantesco, mas eu percebo uma lacuna e não sei se você percebe também, Cadu, a falta de protocolos às vezes para essas provas. A gente tem a Sobrasa, ela faz sugestões de protocolos, mas não é nada que é fixo. Então você vai numa prova, é de um jeito, você vai na prova é do outro, tem tanto suporte, outra tem menos. Como você vê esse suporte falando de prevenção aquática se a gente está no meio aí que não é estável, que pode mudar a qualquer momento? Exatamente, eu acho que essa é uma pauta que vai ser cada vez mais trazida e tomara que ela seja, tomara que ela tenha cada vez mais espaço para ser falada. E aí, faz um tempo atrás, nas minhas pesquisas, como eu te falei, eu fui pesquisar muito em campo, eu tive a chance de conversar com um pessoal que organiza os principais triatlons do nosso país. E eu cheguei numa mesa como essa e falei, como que você faz? Ele falou, olha, Cadu, eu sou muito feliz de, ao longo dos últimos X anos aí, te contar que eu tenho óbito zero nas minhas provas. Ninguém nunca passou. Quer dizer, as pessoas passam mal, mas nunca de fato morreram. Eu falei, mas como é que você faz isso? E ele me contou, Renato, de um protocolo de segurança que é premium, que eu acho que talvez nunca tenha visto até hoje, né? Então, posso trazer uma base, mas ele cria um grande corredor polonês com barcos, caiaques, ele coloca um barco motorizado lá no meio, ele tem um time experiente que vai principalmente no final para olhar o todo, ele tem uma pessoa que reconhece sinais pré-prova, esse cara está muito nervoso, passando mal, porque é um comportamento que pode ser visto. Então, ele desenvolveu ali um método. Veja, o triatlon, a gente
entende que as pessoas elas se preparam mais em outras coisas e menos no nado. Então tem que ter um cuidado maior realmente, né? E ele preparou, eu entendo que vai passar por a gente definir um protocolo de segurança padrão que vai ter que ser seguido como se fosse um mínimo e, claro, a gente de uma certa forma fiscalizar isso. Não só o órgão competente, mas nós mesmos. Eu acho que assim, se a gente quer eventos cada vez mais seguros, isso passa por a gente escolher qual vai fazer. Sim. Poxa, tal evento não é tão seguro, não faça. Poxa, esse aqui realmente caprichou, faça. Isso pode ter alguma questão em termos de custo? Pode ter. Mas qual é o custo de uma vida? Sabe, eu acho que assim, eu toparia pagar um pouquinho mais se eu reconhecesse uma segurança ali. Eu acho que muita gente também, ainda mais quando você fala do seu filho, da sua esposa. Então a gente tem que pensar um pouco mais nisso. Eu entendo que o protocolo vai ter que ser pensado. Então eu falo, se acontecer um incidente, porque não é acidente, é um incidente, isso vai manchar toda a natação, vai manchar todas as provas, todos os organizadores e vai refletir em todo mundo. Então é um momento que a gente sim tem que parar, tem que discutir, tem que pensar nesses protocolos, porque eu já fiquei sabendo de algumas provas aí com dificuldade dessa organização, pensando mais na parte financeira do que na parte de segurança aquática. Então, se você é nadador, vai fazer qualquer prova, pergunta para quem já foi, pergunta para alguém que organiza, para você saber se aquela prova vale a pena você ir ou não. Porque se você vai correr um risco, é melhor você nem colocar a sua vida em risco. Mas, voltando para nossa pauta aqui, como foi que você começou a investir? Você começou a trazer diversos projetos. Um dos primeiros aí foi o seu Instagram, foi o podcast. Eu queria até que você falasse um pouquinho, indicasse para o nosso público esse podcast que está surgindo, que é importante para a nossa área, outros podcasts falando. Quanto mais podcast a gente tiver, mais gente vai falar de natação, mais gente vai conhecer sobre natação e a gente vai aumentar a expressão aí da modalidade. Legal. Bom, dando já um passo antes, tudo nasceu quando eu tive de fato Covid. Uma das primeiras coisas que eu fiz, além de cair de novo na água, foi comprar uma passagem para uma região que eu vou sempre, Bahia, Porto Seguro ali, que eu frequento há muitos anos e gosto bastante. E ali eu falei, cara, será que eu consigo reunir uma paixão pelo esporte com esse pedaço do nosso Brasil que é maravilhoso? E aí eu comecei a vir daqui, de lá e conversar. Eu falei, poxa, e se eu criasse um espaço quase dos sonhos, assim, que você tem tudo o que um atleta de alto rendimento precisa para poder treinar e performar. E aí surgiu o Tati, que é o Trancoso Aquatics and Training, como um plano, realmente projeto nessa época, e ele veio do fruto de conversar com pessoas diversas, e especialmente técnicos de grandes clubes do nosso país e de fora também, falando também com o pessoal já do Master, que também tem os grandes times e tal. Então eu fui criando o que é um produto disso. É um espaço físico que você viaja, você pode passar ali alguns dias com o seu time e você vai ter tudo incluso. Sabe? Então você tem uma super piscina feita por uma das grandes marcas que fazem as piscinas já do mundo inteiro. Você vai ter uma área seca já de treino, você vai ter um espaço que você pode comer com o seu time, em que o seu time também dorme com bastante conforto e integrado numa área muito bacana que é Trancoso, com todo o lazer, o espaço verde, as praias, enfim, para que você faça dali o seu momento de time, para você montar o seu time para uma, de repente, pré-temporada, enfim. Então a gente pensou muito nisso, e fazer clínicas e fazer bastante coisa social na parte de salvamento aquático, porque a gente entende que também é muito relevante trabalhar com essa que é a segunda maior causa de morte de crianças do nosso país atualmente. Então ele foi um espaço criado nisso. Aí nisso eu comecei a já perceber, a gente foi lá, fez a compra de uma área, juntou alguns sócios, vai ser feito em formato de um clube, então você pode ser sócio, você pode usar, né, esse espaço físico, e aí eu comecei a ver que eu também precisaria ser um nome um pouco mais conhecido, né, porque apesar de eu ter ali 20 anos
fazendo isso? Eu falei, cara, mas ninguém sabe quem eu sou, né? E aí eu comecei com o meu próprio, a minha própria rede social, a postar um pouco mais sobre, a falar sobre, a trazer alguns conteúdos para crescer, para ser visto. E o podcast, ele também veio nessa mesma linha. Então, em cima de um projeto maior, que era de montar um espaço e ter esse lugar que para mim era dos sonhos, eu também precisava que as pessoas me conhecessem mais um pouco, que eu conseguisse colocar o meu histórico enquanto alguém que nada desde os 4 anos de idade, passou por várias fases, que o esporte literalmente me salvou, e também a parte empreendedora junto. E foi daí que veio. E eu comecei com o podcast pensando em trazer um pouco de informação, de conteúdo mais ou menos na linha do que você faz, com uma pegada de trazer 2 pessoas em que a gente bate um papo sobre um tema central também, e construir ali networking, construir realmente conteúdo relevante. Foi com essa proposta. E aí já estamos hoje com o Pode Nadar, que vai fazer, que já fez, aliás, olha só como o tempo passa rápido, já fez aí um ano, e a gente está agora no 12º episódio, de 1 hora e pouco em média cada um. Muito bom. E aí você também tem outros projetos, como também queria saber o que te motivou a criar o projeto de Travessia do Canal da Mancha, e de onde vem essa coragem para propor algo tão ousado? A Travessia, eu entendo que foi assim, de novo, a gente liga os pontos, né? Então eu fui ligando mais uns pontinhos depois. Eu falei, cara, mas eu amo nadar, eu treino todos os dias quase, eu já faço volumes longos, eu já fiz provas longas. E eu queria alguma coisa que fosse um grande desafio de vida. E eu entendo que a Travessia do Canal da Mancha, por ser uma prova que tem 150 anos já, por tudo que representa de um país para o outro, água fria, o nível de preparo que você tem que ter físico e mental, o tipo de time que você tem que formar também para isso, isso seria um excelente desafio para me manter motivado no esporte pelos próximos anos, porque você não faz isso em um mês, você precisa treinar muito mais tempo que isso. E isso começou a ser um impulsionador de outros projetos, como, por exemplo, um que é Desafio 100 Dias. O que é isso? Eu vou pegar o meu time, médico, nutri, preparadora física, tudo que é necessário para você concluir um grandíssimo desafio como esse. Também baseado um pouco no que eu aprendi e converso com o pessoal do alto rendimento, porque eu também copiei algumas coisas de lá, com um método também feito por um nadador olímpico que montou o seu próprio método e hoje em dia é a base de um grande clube. Então eu pego tudo isso e falo, gente, em 100 dias eu quero que você consiga evoluir. Você tem esse tempo? Você tem essa vontade de fazer ali, ó, é um tiro. Ao invés de 100 metros, são 100 dias. Para você criar um novo hábito e ter esse acompanhamento de um time que está orquestrado pensando em você. Então, o desafio 100 dias, ele nasce disso. Do meu preparo, então eu vou fazer mais ou menos 10 ciclos de 100 dias, e que eu estou juntando grupos de 10 pessoas para o primeiro grupo, depois mais um, para se prepararem junto comigo. Então, eu estou trazendo o pessoal comigo nesse preparo, claro, cada um dentro da sua meta. Tem pessoas ali que a maior meta é fazer uma prova no mar de 2.000 metros. Então vamos prepará-lo para isso. Outro quer sair de 5.000 para 10. Outro quer fazer, por exemplo, piscina. Quer fazer prova rápida de piscina. Então o método criado e o time que eu juntei, que são mais ou menos aí, são 11 profissionais à disposição, fechadas num pacote para durante 100 dias atender a sua meta, é uma coisa que veio também disso, de juntar os pontos. E você iniciou nossa conversa hoje falando sobre a importância de network. E aí, mais uma vez, você vem com essa montagem dessa equipe aí com médico, nutricionista, treinadores olímpicos, nadadores olímpicos. Sim. Como foi esse processo para você criar essa parceria estratégica? E como foi escolher esses nomes? Porque é muito difícil. É muito difícil. Tem muita gente capacitada, muita gente boa. Eu acho que o mercado tem crescido bastante. E com
o advento de você ter Google e Instagram, enfim, você vai tendo acesso a essas pessoas e a como cada um trabalha. Eu sempre prezo muito por dois lados em tudo que eu faço. Eu acho que o primeiro lado é como eu posso dizer, mas é a própria capacidade técnica que eu enxergo. O quanto você está preparado, o quanto você tem realmente formação, preparo, o quanto você chegou num nível que as pessoas de fato reconhecem que você faz. Então, as pessoas que estão comigo nisso, eu reconheço o valor, eu quero ter comigo. São pessoas muito melhores que eu nas coisas que elas se propõem. E eu penso que montar um bom time é isso, você ter pessoas melhores do que você crê que você é, no que se propõe. Então tenho excelentes técnicos ali, médicos, nutris, pessoas que realmente preparam a gente muito bem. E a segunda competência que eu levo muito a sério é a capacidade de humanização. O quanto aquela pessoa entende a outra pessoa. Empatia, a dor, como levar, como ter esse cuidado. Então, eu vejo que grandes líderes, eles também têm isso, eles têm essas duas questões. Eles fazem essa curva técnica muito bem e essa curva pessoal também muito bem, de uma forma que você consegue não somente aportar de fato conhecimento e levar, mas levar essa pessoa que você tem ali, se propõe ela isso, porque você entende de pessoas, você entende como fazer isso muito bem feito. Então, o time ele é composto de gente assim. Como eu falo, que a gente não explorou nem 10% ainda da nossa área, já falamos aqui de podcast, Instagram, projeto de 100 dias, você ainda tem mais um projeto que é a Expedição Bahia, unindo a natação, turismo, cultura. Como funciona esse projeto e por que ele tem encantado tanta gente? Olha, esse é um projeto que é o mais novo, nós estamos lançando isso, graças a Deus eu tenho pessoas muito boas comigo, que são sócios, parceiros, enfim, que me ajudam a colocar de pé, porque eu sozinho não consigo. Poxa, é um clube de alto rendimento em Trancoso, é uma expedição de alguns dias na Bahia, é um projeto de 100 dias com 10 pessoas ali junto comigo, é muita gente, então eu tenho pessoas que me ajudam, é claro, mas tudo isso vem desse, como eu posso dizer, ecossistema que foi criado, pensado na promoção do próprio esporte e do estilo de vida. Por que eu vejo muito valor nisso? Eu acho que todo mundo que entra para esse tipo de vida, Renato, não sai mais. É um projeto para a vida inteira. Se você pega gosto por esporte, qualquer esporte, não estou colocando só o nosso. É claro que eu vou defender o nosso mais, porque eu acho que é um dos esportes mais completos, se não o mais completo. E alinhado com o estilo de vida, de você fazer isso no mar, no rio, em algum lugar assim mais gostoso que você pode viajar e você pode curtir com uma turma, enfim, fica muito mais legal. Então, é o que eu defendo. Mas vem desse propósito travessia. Travessia é o quê? De um ponto para o outro. Evolução. É você sair de um local que você está para o local que você quer. E aí vem o próprio desafio, vem o Tati, e a Expedição Bahia é mais um outro projeto que é uma viagem que a gente vai fazer em grupo. São grupos pequenos de novo, são pessoas que estão a fim de nadar um pouco no mar, nesse caso no mar, no rio e no mangue, durante 4 dias, com bastante segurança, com um barco de apoio, vivendo uma conexão com a cultura local também, que eu acho muito importante. Então, é mais do que só nadar, é mais do que somente turismo, é você começar a conectar os pontos e você ter uma experiência única para essas pessoas que vão. E aí, o nosso plano é fazer periodicamente isso. Tem a primeira que vai ser dia 4 de dezembro agora, tem uma segunda data também já à venda, que é dia 26 de fevereiro, acho que 10 dias depois que termina a fase de realmente, né, tipo carnaval, enfim, e depois mais datas devem vir também, tá? E a gente frisou no começo da entrevista que você, da parte de finanças, marketing, sustentabilidade, gestão, e para quem não é da nossa área, não é da minha área, né, da educação física, é possível viver do esporte, mesmo sem ser atleta, sem ser formado na área? Como você prova que é possível empreender, mesmo sem ter esse conhecimento técnico, que também na prática você vai adquirindo, né? Eu acho que muito do que eu faço hoje vem de uma experiência de vida que muitas vezes não teve
tanto a ver com tipo gestão, mas com coisas que eu de fato vivi. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar um pouco é no que você viveu, o que você sabe fazer. Eu acho que tem uma primeira coisa que eu fiz e que foi uma crise existencial com 39 anos, essa faixa que a gente tem umas crises, né? Tipo 40 anos começa, que é assim, cara, eu fiz tanta coisa na vida, o que eu sou bom, o que eu sou ruim, o que eu acho que eu consigo somar bastante. Então, e todo dia eu nadava e eu pensava nisso, eu falava, cara, eu acho que eu sou bom nisso, 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 eu acho que eu sou ruim nisso, nisso, nisso. E quando eu fui ver, tinha coisas de realmente gestão, tinha a minha parte técnica que eu sou... que eu me formei para isso, é claro, mas tinha muita coisa que foi de coisas que eu vivi. Então, acho que a primeira dica que eu dou é, cara, para um pouquinho, pensa, reflete, entende o que você é bom e o que te falta. E aí você começa a já falar, bom, eu sou muito bom nisso. Então, o que eu posso fazer dentro do que eu sou bom? Ah, olha, posso fazer isso, isso, isso. Você começa a gradativamente entender de dentro para fora e depois você vai fora olhar o seu próprio mercado. Veja só, se eu fosse profissional da área hoje, Renato, eu estaria pensando, de repente, em técnicas de nado para que a pessoa nade melhor, mais facilmente, como você tem, de fato, parceiros que já realmente fazem isso. Eu estaria pensando em organizar eventos e treinos assim bastante específicos até. Olha, vamos fazer um dia num treino no mar, represa, você paga uma taxa X, a gente freta um ônibus, isso vai crescendo. Isso vai sendo um outro negócio que você pode fazer, que eu vejo muitos profissionais da área, ou já consolidados nisso, assessorias já montadas aí com gente muito capacitada, ou começando de um jeito diferente. Então, o principal é você primeiro fazer o movimento de dentro para fora. No que você é bom? O que você sabe fazer? Você é bom com gente? Ser bom com gente não tem nada a ver com o que você é formado. Você pode ser formado, de repente, em matemática e ser bom com gente. Você pode ser formado em qualquer coisa. Você é bom com isso? Você consegue juntar um grupo de pessoas? Você vende bem? Sabe, são coisas que têm muito mais a ver com o seu perfil, o seu jeito. Com base nisso, você começa a ver mercado, entender, olhar para fora e começar ali a pensar no que você pode fazer para gerar essa renda extra. Você falou de competências socioemocionais, a gente fez uma entrevista falando Exatamente. da importância disso para os profissionais, então corre lá no YouTube, assista a entrevista com a Cláudia Melling, vale a pena. Achei que você ia falar uma frase que você falou no começo da nossa entrevista, que eu acho muito fantástica, que você errou muito empreendendo. E acertou. Mas é nos erros que a gente aprende, e quem está empreendendo acho que vai chegar, já vai acertar de vez, vou criar um canal no Instagram, já vou viralizar, vou criar um podcast, já vai viralizar. Então não é assim. Então, uma coisa que demora, então não é nem fácil, nem difícil, é trabalhoso, sim, mas ao mesmo tempo a gente erra muito porque a gente está inovando, a gente está trazendo coisas novas. E quando a gente traz uma coisa nova, a tendência de dar errado é muito maior do que uma coisa já padronizada que todo mundo faz. E você escolher caminhos diferentes das pessoas, também é muito mais fácil você se destacar. Então, às vezes você está naquela linha de treino, fisiologia, periodização, você vai para um caminho diferente, você se destaca muito mais fácil e você inova dentro dessa área. E hoje eu sei que a natação é seu ganha-pão. Quais foram as maiores dificuldades para você tornar isso sustentável e escalável, que acho que é o sonho de todo mundo aí do outro lado? Veja, você disse uma coisa e eu trabalho hoje com realmente mentoria, então eu ajudo jovens também que estão de fato começando, e uma coisa que eu sempre falo é, cara, se você for falhar, falha rápido e se levanta mais rápido ainda. Então, mensura o quanto você pode errar. E uma vez que você errou, curte o luto, é essencial que você fala, poxa, não deu certo, cara, o que eu fiz? Mas você já reflete nisso em cima e volta. E volta com algo diferente que você percebeu que você não fez direito, né? E se cerque de pessoas melhores que vão te ajudar a você errar menos. Mas o erro, ele faz parte. O erro, ele é uma coisa que a gente tem que não acertar tudo, mas reduzir o nosso percentual de erro. A gente vai errar em um monte de coisa. Essa é uma primeira coisa. Eu acho que essa é a primeira premissa que eu tenho. Como eu erro rápido e como eu consigo lapidar ao longo do meu caminho, assim, é trocar o pneu do carro com o carro rodando.
É isso. Se você vai fazer algo, não é porque não deu certo de uma forma, você pode e deve refletir sobre isso e buscar uma forma diferente. E, cara, vai até dar certo, não tem plano B. Vai até dar certo, você vai achar um caminho nisso. Então, isso eu trago da vida desde muito jovem, quando eu de fato comecei. E se puder dar um conselho vai até dar certo. E você vai se ajustando, porque as coisas de uma certa forma vão se encaixando, tá? Desculpa, qual que era a sua questão? Eu me perdi de novo. Como tornar isso sustentável e escalável? Ah, sim. Eu acho que não existe uma receita de bolo para isso. Acho que a primeira coisa a gente não consegue chegar hoje e falar, olha, faça isso que vai dar certo. Não tem muito que você possa fazer. Né? Eu acho que você sendo da área, você consegue vislumbrar também outras coisas que quem é de fora da área vê, e é bom que se complemente. Então veja, tudo que eu faço hoje, eu falo com pessoas da área, de fora da área, de outras coisas, porque eu acho que você somar a visão é uma coisa importante. Né? Então, some visão, assim, junta mais pessoas, conversa, fala bastante, não seja tímido, vai lá e pergunta, seja de uma forma presencial, quando você vai ver um curso, palestra, seja via Insta. Muitas pessoas chegam realmente para mim e falam assim, poxa, como é que você fez? Eu falo, cara, como que eu estou fazendo? Não é como eu fiz, eu estou fazendo, eu estou construindo. Para eu chegar num nível de 300 mil pessoas que me seguem, eu vou ter que fazer muita coisa ainda. Eu tenho um trabalho que você já fez, que você quer fazer mais ainda. Então, a gente precisa sempre entender que é um trabalho progressivo. Não consigo começar hoje, nunca nadei na vida e querer treinar 3 mil metros. Né? É assim que funciona. Você falou como essa parte de errar, eu até brinco. Então erre cedo para você acertar mais cedo ainda. Porque você vai começar errando. Vai. Então às vezes a gente tem esse receio, eu vou começar, ainda não estou preparado, eu quero esperar um melhor cenário. Não, começa, erre, aprenda com erros que você vai aprender e você vai labutando aí, melhorando. Eu, por exemplo, lancei o meu curso de pós-graduação na área. Primeira parceria que eu fiz foi com a USP, que era um sonho meu, ter um diploma forte, aquele sonho de infância, não, tem que ter o diploma da USP. E como era algo público, era muita burocracia, muita demora, foi 1 ano e meio para criar a primeira turma, alguns problemas. E aí chegou um momento que eu vi, não, aqui não vai dar. E aí o projeto não deu certo, né? Então aquela lamentação, aquela tristeza, é uma coisa que eu sonhava, achei que ia dar certo. Mas você falou, já reergui, já achei outro parceiro, estou com o Instituto Valorize. Hoje estamos em 12 cidades, mais no online um 100% digital com mais de 130 alunos. Então agora está dando certo, mas lá atrás não deu. Se eu tivesse parado ali, não deu, putz, azar da vida. Não, então erra, acerta, vai lutando, vai vendo o caminho. Então, o que eu achava antes estava um pouco ofuscado por uma parte de ego, de querer estar na USP, de querer estar numa faculdade com uma credencial forte, mas você vai se achando. E na sua opinião aí, Cadu, existe aí algumas lacunas ainda no setor aquático que pode ser oportunidades para os empreendedores aí do outro lado? Olha, eu acho que tem muitas coisas a serem feitas, né? Teve uma vez que eu li uma frase que era mais ou menos assim: tudo que havia para ser inventado já foi feito. Essa frase foi de mais ou menos 1920, feito de algum figurão, de alguma desses grandes órgãos chamamente patentes a nível mundo. Então, veja só, há 100 anos atrás, uma pessoa falou que tudo que tinha para ser feito já foi feito. A partir daí, a gente consegue pensar que tem muita coisa para ser feita. Se eu fosse hoje fazer outras coisas além das quais eu já faço, com certeza eu ia olhar para questões que se relacionam com, primeiro, natação para a longevidade, como uma ferramenta de você se manter por mais tempo bem, se movendo, tendo uma vida saudável, tranquila. É um público que cresce, é só a gente olhar aí como chama, pirâmide de faixa, né? Ela está indo para cima. Nós somos cada vez mais velhos do que antes. Então, é muito importante pensar nesse público como público principal para a gente. Uma coisa que eu veria com certeza. Outra coisa que eu acho importantíssimo:
aprender cada vez mais sobre inteligência artificial. Não tem como. A gente hoje vive em um mundo que a IA, pelo menos, precisa ser uma assessora nossa. Ajuda a fazer um texto aqui, a fazer uma pauta ali, a pensar. Pelo menos, se você não sabe, corre e vai fazer isso. E eu entendo muito que o lifestyle, essa questão de você, sabe, poder viajar e curtir e tal, também é um campo gigante para você organizar eventos. Então, poxa, mas eu não sou muito dessa área, mas eu sei fazer viagem. Cara, cola com uma pessoa que é da área, junta vocês dois ali, organizam. Ah, vamos nadar 3 dias num lago, numa represa, num mar, vai ter isso, isso, isso. Imagina todo sabe, como essa experiência vai ser passada. E outra coisa, comunique. É muito importante, porque muitas vezes a gente tem a ideia de fazer algo, mas a gente não investe no marketing, não fala para as pessoas o que faz. É muito importante que a gente, tendo algum plano, alguma coisa, a gente fala, e aí, topa fazer comigo? Vamos junto? Consegue um sim. Porque um sim viram vários sims depois. Ó, já tem uma pessoa aqui, já tem uma ali. A gente vai criando essa onda, essa vibe, mas tudo vem de você reconhecer. Falei ali coisas que eu vejo, com certeza tem muito mais do que essas, mas é o que eu estou vendo hoje, né? E de nada vale se você não sai por aí falando, gente. Eu acho que você deve conhecer o Thomas Edison. Só Opa. ele tem 2.332 patentes no nome dele. Com então, certeza. quando você falou, não tem mais coisa para inventar, só uma pessoa conseguiu inventar mais de 2.000 inovações. Então, sempre tem coisa para a gente inovar, sempre tem coisa. Eu até brinco que às vezes não é você inovar partindo do zero. Eu que estudo muito criatividade, eu brinco que tem a combinatividade, onde você combina duas coisas, que a gente fala muito, a Apple inventou o celular, mas já existia o touch, já existia a internet, ele só foi juntando o que já existia no mercado. Exatamente. E criou o celular, não foi uma inovação do zero, do nada, ele só juntou o que já tinha no mercado. E se você fosse começar hoje, Cadu, sem grandes recursos, que é o caso de muita gente aí do outro lado, mas com essa paixão pela natação, qual seria o primeiro passo para você empreender? O que você buscaria naquele brainstorm que você estaria individual? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Não estou preparado, eu vou brainstormar com você aqui. Mas eu acho que a primeira coisa mais fácil de vender quando você não tem nada é o seu serviço. Uma coisa que, de novo, você é bom, que você faz bem. Então, o que eu sou bom, o que eu faço bem, tal coisa. Consigo vender isso? De qual forma? Começa por aí. Divulga, fala. Coloca no seu Insta, divulga para quem está perto de você, porque aí você vai ter como fazer um primeiro caixinha ali, algum dinheiro vem, cara. Se você fizer direito, bem feito, focar numa excelência, porque não é só você fazer a venda, você precisa executar. E se você executar direito, o cliente volta. Então é muito importante que você faça isso, né? Mas eu pensaria em, primeiramente, serviço. Algum serviço, porque depende só do meu tempo, da minha hora, ou de repente pequenos comércios de itens, acessórios. Poxa, se você consegue comprar uma boia por 30 e vender por 100, que legal. Tá esperando o quê? Se você tem essa parte que é a venda final e você consegue desenvolver comércio, faça também. Mas eu acho que, primeiramente, serviço como uma forma de você começar sem custo nenhum. Depende só de você colocar o seu tempo nisso. Gravar um vídeo, explicar, pensar um pouco, usar a IA ali para bolar algum textinho legal, algum, de repente, modelo que você pode criar de venda, mas é o que eu faria hoje, com certeza. Então, pegando duas coisas que você falou. Primeiro, a IA, acho que é a nova tendência. 90% do meu trabalho hoje eu executo com inteligência artificial. E isso pode auxiliar muito profissionais, mesmo na hora de criar aula, criar planos de aula. Nossa próxima pós-graduação, ainda não posso revelar, já foi aprovada pelo MEC, vai começar em 2026. E um dos módulos vai ser inteligência artificial na natação. Então, a gente vai ensinar os profissionais da natação a utilizar a inteligência artificial, que vai
te auxiliar e vai te sobrar muito tempo para você fazer outras coisas. Às vezes está perdendo tempo e a inteligência artificial te ajuda em pontos que você está ali destinando muito tempo do seu dia a dia, a gente vai te auxiliar nisso. E você falou uma frase legal, então quer vender? Faça bem feito, que esse cliente volta. E aí eu vou querer acrescentar mais, não é só o cliente que volta, ele traz outros clientes para você. Já tem estudos que mostram que quando você vai fazer uma venda para uma pessoa que não conhece seu produto, que está vindo do zero, a primeira coisa que ela leva em consideração é o preço. Na hora que ela vem por indicação, esse preço fica secundário e aumenta 87% a chance dele fechar com você. Então, a indicação, um cliente satisfeito indicando o outro, você vai conseguir vender muito mais fácil. Então, as pessoas às vezes se preocupam em vender e não se preocupam com pós-venda. Essa pessoa tem que estar feliz adquirindo seu produto, tem que ter uma experiência gostosa, porque ela vai trazer outras pessoas, amigos, familiares, ou mesmo indicar pelas redes sociais. Então, você fala, vamos fazer a viagem lá para Trancoso. Então, eu vou procurar um hotel, vou procurar algum lugar. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar os comentários da pessoa. Eu nem olho, às vezes, as fotos, a descrição do hotel. Eu vou primeiro nos comentários das pessoas, que é o que é mais importante. O que as pessoas acharam, qual foi a experiência dessas pessoas. Então, faça o seu produto ser um grande produto e as pessoas indicarem ele. E que mensagem você deixaria para quem ama natação, mas não tem coragem de transformar isso em projeto, em negócio, ou até mesmo missão de vida e tá ali no CLT, garantindo aquele salário por mês? Bom, eu acho que se ele tem uma renda mensal por mês e essa renda é digna e faz ele ficar bem, eu acho isso ótimo também. A gente não pode deixar isso como uma coisa não muito boa. Eu acho que é excelente ele já ter alguma coisa, porque a gente vive, né, num país que às vezes as coisas elas não vão bem, nada é muito estável, então que bom que você tem isso. Agora, se você tem um sonho, seja qual for, corre atrás do seu sonho, cara. Tá esperando o quê, assim? Não tem idade, não tem não ter dinheiro, não, vai atrás. Eu li uma frase uma vez, que eu uso bastante isso, que o pessoal levantou, quando estava nascendo o Google, as pessoas criando ali, os co-founders, eles queriam consolidar toda a informação do mundo numa barra de busca. Antes já do Google, não sei se você é dessa fase ou se você lembra, tinha aqueles sites que colocavam tudo ali, né, de uma listona gigante. E eles conseguiram levantar um dinheiro muito alto sem saber como eles iam ganhar dinheiro. E a lição que o Google passa é: make meaning, faça sentido. Then you make money. Daí você faz dinheiro. Então faça primeiro o sentido. Faz uma coisa que todo mundo vai querer. O dinheiro vai vir. Então é isso que eu penso sempre. Tenha um sonho, fale com todo mundo, entenda no que você é bom de verdade. Pense num negócio que faz sentido, que você compraria, que qualquer um compraria. Eu que venho da criatividade, Cadu, tem um estudo que mostra que se você resolve um problema seu diário, existe 40 milhões de pessoas no mundo com o mesmo problema que o seu. Olha aí que dado legal. E você consegue criar um produto daquilo. E aí foi assim que a natação criativa surgiu. A gente iniciou uma aula historiada dentro de um clube, porque durante as férias escolares, ou épocas de frio, de chuva, os alunos sumiam. E a gente resolveu fazer uma aula historiada, onde cada pedaço da aula era uma história. Então imagina a primeira versão que a gente fez, a criança vinha, durante a aula achava um pedaço de um mapa. Falava, tio, cadê o restante do mapa? Vem na próxima aula que eu te conto. Aí ele achava o segundo pedaço, cadê o terceiro? Vem na próxima aula que eu te conto. Aí achou todo o mapa, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que eu te conto. Isso fazia a criança vir, principalmente em férias escolares, época de frio, chuva. Então era um problema que a gente tinha naquele clube, só que era um problema de vários outros clubes, várias outras academias. E aí a gente cria um produto daquilo e leva para o mercado a aula historiada, que é onde eu começo a dar curso para 135, 300, 500 pessoas. Eu passei 2019 sem nenhum final de semana. Eu palestrei em todos os finais de semana. Eu lembro que eu tive 2, para não falar, que foi um feriado em novembro e foi um em outubro que eu não dei curso. Todos os outros eu estava dando curso ou aula em pós-graduação, porque foi um boom que eu resolvi o problema das pessoas, que era o engajamento, a motivação das crianças, a época de sazonalidade da natação, uma dor constante. Então a minha dor era a dor do mercado e eu consegui criar algo para aquilo. Então a importância que você falou, acha um produto, acha algo para você resolver, uma dor, uma solução.
E eu queria, Cadu, que você fizesse agora a hora do seu jabá. Então, a hora de você divulgar os seus produtos, onde as pessoas te acham, como elas se inscrevem em todos esses projetos. Legal. Bom, muito legal estar hoje aqui e poder falar um pouco sobre mim, porque assim como você, a gente traz as histórias dos outros, né? Então, falo muito sobre os outros no meu próprio podcast. Pode Nadar, por favor, é um podcast que existe há um ano, tá começando também, então tem uma pegada parecida com esse, e acho que para o esporte, quanto mais as pessoas se unirem para fazer crescer, mais todo mundo ganha. Então não é só você curtir o vídeo, é você assistir. Você precisa comentar, você precisa ir lá, seguir, apoiar, se você puder, com qualquer dinheiro, vai ser sempre bom, porque custa fazer isso. Custa pelo menos o nosso tempo, custa muito. Então, por favor, faça isso, tanto no meu quanto no dele. Pode Nadar em Natação Criativa. Inclusive, no dia que você quiser ir lá conversar comigo também, para me contar um pouco dessa sua própria trajetória, vai ser muito legal, viu, Renato? Então, vamos lá. Pode Nadar com Demudo, YouTube e Spotify. Eu tô lá. Ultra Cadu com K são as minhas redes sociais. E ali você vai ter também um pouco mais sobre os meus projetos. Tem o Tati.aqua, TAT.aqua, que é o Instagram do Tati, que é esse clube lá na Bahia, que vai ser lançado agora a pré-venda. Assim que virar o ano, vai começar a ter a pré-venda de títulos para sócios. Você pode ser parte disso, pode conhecer como é que funciona, como é que você pode ser parte desse ecossistema, desse sonho de todo mundo que nada. Se você quiser ir para a Bahia, curtir uns dias, tem o expedição.bahia, Instagram, criei ele nesses dias porque estava tudo concentrado já no meu. Eu falei, não, vamos criar cada coisa uma coisa. E comigo mesmo também tem o Desafio 100 Dias. São 10 vagas para uma transformação, para uma evolução em 100 dias com um time de ponta. Também devo ter ainda umas 2, 3 vagas realmente faltando, mas vai lançar já mais turmas. Basta me seguir e me chamar. Eu mesmo falo, tá? Então eu mesmo respondo todo mundo. A gente vai ter uma conversa como essa aqui para te explicar como funciona. Você falando de inovação, falando um pouco lá do Nordeste, eu também quero divulgar também o Aqua Race, que é lá do Caio Márcio, que vai acontecer dia 18 e 19 de outubro. A gente tem cupom de desconto para você que quer nadar. Vai ser uma piscina inflável dentro do mar. Demais. Uma experiência única, provas de 50 metros para amadores e profissionais. Tem grandes prêmios rolando. Então entra lá no Instagram do Aqua Race, vale a pena. Vamos lá para João Pessoa, 18 e 19 de outubro, uma prova fantástica, falando mais uma vez de empreendedorismo e inovação dentro da natação, então vale a pena se você não conhece. Cadu, gostaria de agradecer muito, agradecer também os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, tenho certeza que nessas suas provas aí de travessia você utiliza os materiais da Flote. Com certeza. Né? Nadadeira, palmar, snorkel, super durável, preço super acessível, uso a nadadeira de borracha da Flote, acho muito fantástica. Tem algumas nadadeiras que machucam o pé, incomodam. Então a de borracha deles, silicone, é fantástica. Entra lá no site da Flote, pesquisa sobre a nadadeira. Fala que você ouviu aqui no canal da Natação Criativa que você ainda ganha um super cupom de desconto. Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, leve projetos para sua região ou precisa de dados sobre prevenção aquática, é só acessar o site sobrasa.org. Todos os dados para você levar aí, ainda tem cursos gratuitos dentro do site da Sobrasa. Plataforma Educar, diversos cursos, mais de 200 cursos dentro da plataforma, águas abertas, aprendizado, bebês, deficientes, autismo, o que você precisar, tem curso com os melhores nomes dentro da plataforma, você consegue fazer aí. No sofá da sua casa, não precisa nem sair, então não tem desculpa para você se capacitar. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, fazendo avaliações, mandando treino, mandando vídeo para o seu aluno? E aí imagina você termina o treino, você coloca ali que ele fez tanta metragem, filmou e mandou para ele. A primeira coisa que ele vai fazer é compartilhar nas redes sociais, vai com o seu logo, com o seu nome, fazendo a propaganda que a gente falou aqui. Então tenha o seu próprio aplicativo que o seu cliente final não vai saber que é da Swimtrack, ele vai achar que é o seu próprio aplicativo com preço de 1 ou 2 alunos que você possui aí, tanto para personal
quanto para academias. A Raizo, nova metodologia do mercado, então leve aí a parte de tecnologia, gamificação para dentro das suas aulas com preço super acessível, 50% dos valores dos concorrentes. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais qualificados para clubes, academias, condomínios, precisa de porteiro, salva-vidas, bombeiro, segurança, o que você precisar, a WL Salvamentos Aquáticos tem à disposição. Acesse o WhatsApp deles, 982-715497. Cadu, mais uma vez, muito obrigado. Acho que é importante as pessoas seguirem, como você disse, compartilhar, porque é assim que a natação cresce, é assim que a gente auxilia o profissional do lado. Então não adianta só assistir ali, a gente precisa fortalecer. Para vir parceiros também para o seu canal, assim como a gente tem diversos parceiros, eles só aparecem quando tem visibilidade. Então se você não está comentando, não está compartilhando com seus amigos, não está seguindo o canal, por exemplo, o nosso 60% das pessoas que assistem não seguem o nosso canal. Então é importante você seguir. Depois eu tomo várias broncas. Nossa, Renato, você lançou aquela entrevista e eu perdi, eu não sabia que você tinha lançado. Não ativou a notificação. Então, Cadu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo pelo tempo e agora eu te espero no Pode Nadar. Opa, compromisso feito. Então, muito obrigado. Se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista. Tenho certeza que alguém precisa ouvir. Como a gente disse, ativa a notificação, segue o meu canal e os canais do Cadu que ele deixou aqui. E até a próxima entrevista. Te aguardo. Tem algum nome que você quer que a gente traga para essa mesa? Escreve aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de ir atrás do convidado ou do assunto que você está precisando. São mais de 400 entrevistas. As 100 primeiras estão lá no Spotify, eram áudios, casts. E depois a gente vem para o YouTube com mais de 300 entrevistas. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu.